Olá, amigos internautas do Bocão News, estamos em mais uma rodada de entrevistas para discutir, falar um pouco sobre a cidade de Salvador. Dessa vez estamos com Ana Paula Matos, que é a nova secretária de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza da gestão do prefeito ACM Neto. Ana Paula é administradora, funcionária de carreira da Petrobras e já integrava a equipe do prefeito ACM Neto na Secretaria de Educação. Recentemente, com a ida de Bruno Reis para sempre, foi alçada ao posto de subsecretária e com a saída de Bruno, agora é a nova secretária. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bom, Vitor. Ana Paula, primeiro eu queria que você explicasse para os nossos internautas, os nossos leitores do Bocão News, o que é a SEMPES, qual é a área de atuação dela em Salvador. A SEMPES é a Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza. Como você falou, é um nome grande, mas que eu fiz questão de repetir, porque ela representa a oportunidade dos cidadãos de terem uma reinserção na sua vida, uma oportunidade de crescimento, de criação de vínculos familiares. Então, quando eu falo promoção social, eu estou falando em equipamentos como o CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, que vão ter um caráter protetivo, preventivo, proativo, evitando qualquer tipo de violação de direitos, dando às crianças, aos jovens adolescentes, às famílias de modo geral, oportunidades de vida. Quando eu falo também de outro equipamento chamado CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, já é um caráter mais sério, de maior cuidado, porque é quando a violação do direito já aconteceu. É alguém que já foi vítima da violência, que de repente já está fora de casa, que está numa criança em condição de trabalho infantil, é um idoso que sofreu algum tipo de violência. Então, eu tenho esse equipamento de proteção da assistência social, ao mesmo tempo, uma secretaria que tem o esporte, que tem a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e que tem uma série de ações voltadas à melhoria de vida das pessoas, como morar melhor e o primeiro passo. A SEMPES é uma pasta robusta, Muito. Tanto de orçamento quanto também de programas sociais. Como é que está o efetivo da secretaria hoje? Como é que funcionam essas diretorias que vocês possuem? Nós temos 3 diretorias. A gente tem a diretoria de esportes e lazer para o social, diretoria de gestão e planejamento, diretoria de gestão e políticas sociais. Além disso, a gente tem uma coordenadoria de políticas transversais, que é ligada diretamente ao gabinete, que trata questões como idoso, juventude e pessoa com deficiência. E ainda tenho ligado ao gabinete o programa Morar Melhor e o programa Primeiro Passo. Então, é uma secretaria robusta, tem um efetivo grande, porque são 71 unidades espalhadas na cidade. Eu tenho um universo de 852 pessoas aproximadamente trabalhando. Muda um pouquinho, porque às vezes alguém pede para sair, a gente traz outra pessoa. E nosso trabalho, na verdade, é levar a ação social aonde a pessoa estiver. Então, a gente tem, por exemplo, equipamentos na ilha. Tem na Ilha de Maré, tem em Bom Jesus, tem na cidade toda de um modo geral. Você falou o nome de 2 programas aí que são os 2 principais da secretaria. É o Morar Melhor e o Primeiro Passo. Eu queria também que você explicasse aos nossos internautas quais são esses programas, o que eles fazem hoje. O programa Morar Melhor é o maior programa de reformas de casas do Brasil. Vão ser 100 mil casas reformadas, com serviços como pintura, chapisco, construção de um banheiro para quem não tem, melhoria de um telhado, que dá uma condição estrutural melhor para as famílias, para que a pessoa se sinta bem nas suas casas. Além do Morar Melhor, a gente tem também o Primeiro Passo, que já é um foco complementar. É para crianças de 0 a 5 anos que não tenham vagas nas creches. Hoje nós temos 37.600 crianças beneficiadas. Agora, uma notícia boa é que nós já tivemos 5.500 crianças encaminhadas para vagas na educação. E já estive ontem com a secretária de Educação, Joelice, conversando sobre o direcionamento de mais crianças para as vagas dos novos CMEs que estão sendo entregues ou em fase de conclusão de reformas. Então, essa mãe, que principalmente as políticas sociais estão sendo voltadas para a mulher, que complementar a isso, você tem a Sindec com o programa Casa Legal, que dá o título de posse desse terreno. Essa mãe tem a tranquilidade de ter o filho na escola, se não tiver a vaga, tem um dinheiro para poder cuidar dessa criança, ele vai estar numa condição melhor de casa, então não vai sofrer com mofo, com poeira, não vai adoecer. E ao mesmo tempo a gente tem os equipamentos para ajudar essa criança. Aí eu não te falei ainda, mas nós temos um grande serviço que chama de convivência e fortalecimento de vínculos. Eu tenho hoje 8.190 crianças em oficinas de balé, dança, karatê, judô, histórias de vidas, tudo para que elas tenham uma vida melhor. Como é que vocês identificam? Vocês vão até as famílias vão até vocês? Como é que há essa identificação para a realização desses projetos? Tem as duas coisas.
nossa porta de entrada é o CRAS, como eu te falei. As pessoas das comunidades conhecem, são 28 equipamentos espalhados na cidade. Esse CRAS tem assistente social, psicólogo, tem pedagogo, tem uma equipe enorme de educadores sociais que faz a busca ativa. Vai às residências, vai aos bairros. Ao mesmo tempo, o programa Primeiro Passo, além de vivências que a gente faz com a educação, com a saúde, também tem agentes sociais que vão às residências conversar com as famílias, conhecer e ver as necessidades. E tem também um acesso direto da população através do nosso Cuidar, que é uma central única de inclusão, desenvolvimento e assistência social, que fica no comércio, na rua Miguel Calmon, número 28. A gente tem 38 atendentes recebendo as pessoas, porque a gente também faz, Vitor, cadastramento de Bolsa Família e uma série de outros benefícios que são concedidos através da nossa secretaria. Um assunto que foi polêmico ano passado e que acaba respingando na secretaria, a questão das encostas e do aluguel social. O prefeito havia dito ano passado que esse ano iria dar um aumento, um acréscimo no orçamento ao programa, dado a proporção que aconteceu, as tragédias que aconteceram e a quantidade de famílias que tiveram a procura pelo aluguel. Como é que está o programa hoje? Houve mesmo esse incremento? Está dando certo o aluguel social? Houve sim, está dando certo. Agora, o aluguel social, ele não é a saída. Ele é um mecanismo de ajuda que a gente tem para que a pessoa possa se reerguer. Ano passado, no ápice das chuvas, nós chegamos a ter mais de 8.000 pessoas recebendo esse aluguel. Em abril, houve um decreto do prefeito e uma mudança também legislativa, uma alteração na lei, que criou, junto com o aluguel social, o auxílio moradia. Na verdade, desculpe, o auxílio emergência, que seria o pagamento de 1 a 3 salários mínimos para as pessoas que perderam seus móveis. Esse ano a gente, graças a Deus, não teve nenhuma calamidade que necessitasse uma grande demanda nessa área. Mas ano passado nós tivemos mais de 3 milhões de pagamentos em auxílio emergência. Então, por que eu estou te dizendo com isso tudo? Que houve um incremento, houve um aumento e houve uma mudança de valor e de tempo. Antes era R$150, o prefeito aumentou para 300 por pessoa. Antes ela ficaria de 3 a 6 meses, era só na época da chuva mesmo. Só que depois, quando a chuva acabava, ela ficava sem guarida, se o seu problema foi definitivo. Hoje, aquela pessoa que teve um problema, como por exemplo na região do Bate-Facho, que tem um alagamento, acabou a situação, ela pode voltar à sua residência, que é onde ela está referenciada, tem uma série de vínculos, ela volta e para de receber uma média de 3 meses, uma questão temporária. Mas temos famílias que estão desde o ano passado com aluguel, porque o prefeito garantiu que elas só vão deixar de receber aluguel quando receberem as suas casas. Hoje, a gente teve a felicidade de entregar 1.000 casas do Minha Casa Minha Vida no CEASA 1 e CEASA 2. E daqui a 3 meses vamos entregar mais algumas casas na CEASA 3, 4 e 5. Essas famílias, ao receberem as suas casas, elas saem do aluguel social. Tem outros casos em que elas podem voltar à sua residência aguardando apenas algumas encostas serem feitas. Então, como são obras mais demoradas, elas também só saem do aluguel quando a obra for feita, ela possa voltar com tranquilidade. Certo. Outro ponto que deve ser polêmico e que acaba sempre saindo na mídia e tal é moradores de rua. Como é que é feito o trabalho da secretaria nesse setor, nesse segmento? Há um mapeamento, um zoneamento? Vocês têm dimensão de como estão esses moradores em situação de rua aqui em Salvador? Tenho sim. Na verdade, essa é a questão mais polêmica da nossa secretaria hoje. Não vou nem usar o termo polêmico, na verdade é o ponto prioritário de pauta. Sim. Por quê? Hoje a gente tem uma grande quantidade de pessoas em situação de rua em uso abusivo de substâncias psicoativas, especificamente crack e álcool. Então, essas pessoas, eu tenho como acessá-las, mas para que a gente possa, de fato, ajudá-las a sair dessa condição, elas têm que também sair da dependência. Aí precisa de ações da saúde, como, por exemplo, de redutor de dano. Como é que a gente fez? Ainda na gestão do secretário Bruno Reis, nós criamos equipamentos físicos. Saímos de 2 unidades, que são hotéis sociais, conhecidos por vocês, mas tecnicamente chamados unidades de acolhimento institucional, sim, para 14, 7 conveniadas e 5 próprias. Eu tenho uma equipe de 40 pessoas nas ruas, de todos os dias da semana, conversando com as pessoas. E muitas vezes, Vitor, a gente recebe a ligação, olha, tem um cidadão que está em determinado local, a gente faz, é perto do shopping, ele é o que tem uma ferida na perna, a gente já chamou o SAMU, a gente conhece por nome, conhece as histórias. Só que essas pessoas que estão nas ruas, elas tiveram algum motivo para ali estar. Ou são casos mais simples de um migrante que veio à procura de um emprego e de repente não conseguiu,
Esse eu resolvo mais facilmente. Ele entra na minha unidade, se tiver faltando um documento, a gente tira. A gente abre um processo, o assistente social acompanha, eu entrego a passagem. Tenho também uma mãe que às vezes saiu de casa para não apanhar do seu marido. Essa aí a gente também faz o acolhimento, conversa com ela, leva para a unidade, resolve a situação dela de vida, coloca no aluguel social, porque além das chuvas, elas também recebem esse aluguel. E referenciamos nos nossos equipamentos, para que elas tenham um apoio contínuo da assistente social. Mas a pessoa que está com um problema do uso abusivo, por exemplo, de uma substância como o crack, essa exige um trabalho mais demorado e hoje é nosso grande desafio. Eu comentei até mais cedo com você que eu estava com o secretário Bernardo da SEDES, justamente em uma reunião com nossa diretora de políticas sociais, Juliana Portela, e com a sub dele, Adriana, discutindo que mecanismos a gente vai ter para além da saúde, para além das políticas todas do município, permitir que ele volte a sonhar. Porque alguém que saiu de casa, ela de algum modo rompeu seu vínculo familiar e social. Então a gente busca essa reconstrução, dando uma oportunidade de que ele se reinsira no mercado de trabalho. São mais homens, são mais mulheres? São mais homens. São mais homens? São mais homens. Tirando a questão das incidências de drogas, qual é o perfil mais comum? O imigrante Na verdade, a gente tem dois trabalhos para a população em situação de rua. Eu tenho uma situação do jovem, do adolescente, que aí o Conselho Tutelar nos apoia muito, sim, junto com o Sistema de Garantias de Direitos, Defensoria Pública, Ministério Público, e tem uma população adulta e família. Sim. Então, essas famílias que estão nas ruas, muitas vezes elas estão ou por uma decepção amorosa, por uma depressão, mas o que tem que ter como foco técnico é que em algum momento ela rompeu o seu vínculo social, o seu vínculo familiar, e nossa equipe vai entender essa história de vida e vai buscar saber como ajudá-la. A gente primeiro fica, como se diz tecnicamente, numa paquera, conversa, ele toma confiança com a gente, vai tendo a oportunidade de acessar nossos centros POPs, que para quem não sabe é um centro especializado para a população em situação de rua. Lá eles têm educadores sociais, com oficinas, com palestras, tem alimentação, até que eles aceitem irem para uma unidade de acolhimento. Alguns vão precisar tirar documento, outros vão precisar resolver problemas na justiça e outros até vão precisar voltar a ter confiança na sua família. E nossa equipe vai com eles às suas famílias de origem. E quando esse laço é criado, quando ele junto com a gente desenvolve a sua autonomia e constrói uma porta de saída da situação de rua, a gente dá essa oportunidade financeira com o aluguel social e agora o novo passo vai ser também a oportunidade da reinserção nessa economia produtiva. E há muita resistência deles, assim, no contato com a secretaria? Como é que funciona isso? Há muita resistência, porque a secretaria ela representa o poder público. E muitas vezes, quem está nas ruas, ele busca se proteger. Eles são sujeitos a todo tipo de violência, fora a violação do seu direito social. Então, quem é a gente? Por que a gente vai querer ajudá-los? Esse é o grande questionamento. E por isso que na nossa equipe tem ex-moradores de rua. Pessoas que já saíram da situação de rua e que hoje estão com a gente trabalhando e contando a sua história e mais facilmente sendo aceitos. Agora também com a equipe técnica, com assistente social, com psicólogo, com educador. E essa pessoa quando percebe que a prefeitura está ali junto com eles para construir um novo caminho, eles nos aceitam, mas isso é um processo demorado, que tem que ser tratado com responsabilidade, mas também com paciência. Certo. E tem algum local de Salvador, algum bairro de Salvador em que vocês identificam mais moradores em situação de rua? Tem alguma... Temos. Nós temos hoje nos bairros e pontos turísticos, como a Barra, como Pelourinho, que tem um trabalho específico, porque as pessoas estão ali buscando aquele dinheiro que o turista, de algum modo, permite que eles recebam. E temos também situações como a antiga rodoviária, que é a região das Sete Portas. Ali a gente está com um trabalho específico que vai envolver desde a reestruturação da área, se for o caso, de limpeza, de eliminação, de reorganização, para que eles percebam que a prefeitura está ali. A prefeitura está presente, a gente está fazendo um trabalho agora capitaneado pela Secretaria de Relações Institucionais, com o irmão Lázaro, que também, depois de ter sido um artista de sucesso, viveu algumas questões de uso abusivo de drogas e hoje é alguém que quer ajudar as pessoas a essa reinserção e o poder público está presente. Agora a gente cada vez mais quer mostrar que essa presença é sensível, que nós estamos juntos com eles e não para de algum modo tirá-los daquele espaço, a revelia da sua vontade. E na diretoria de esporte, mudando de assunto agora, quais são as principais ações
desenvolvidas no setor? Nós temos ações desde reestruturação física dos equipamentos. O prefeito ontem estava entregando o Morar Melhor do Uruguai e chegou a dizer, nós inauguramos até agora 200 praças, 200 campos e quadras. Amanhã, por exemplo, nós vamos inaugurar 2. Então, a gente está reestruturando toda a parte dos equipamentos para os jovens, mas também temos agora, nesse momento, em andamento, a Copa Dente de Leite, para jovens de 11 a 13 anos, cujo lema é bom de bola, bom de escola. Estamos com o campeonato dos servidores, para motivar os servidores, para dar a questão da saúde. Estamos também com um campeonato de futebol amador com 24 times. Nós apoiamos karatê, ginástica artística, apoiamos voleibol, corridas. De modo geral, as corridas da cidade são patrocinadas ou feitas em parceria conosco. Estamos num momento de construção de um equipamento chamado Praça da Juventude, que vai ter uma série de ginásios e quadras. Nesse caso, é em Canabrava. A gente tinha um projeto com o governo federal, por questões financeiras do país. A verba não veio, a Caixa Econômica acabou, na época, no governo anterior, não liberou recurso, o prefeito foi e bancou. E temos também os CIEs, que são os Centros de Iniciações Esportivas. É tanta coisa, Vitor, que aí eu vou convidar aos seus internautas que entrem na nossa página, e se for o caso, que nos visitem, que a gente tem muito a contribuir e a ouvir também de quem tiver sugestões para a gente. E agora, para encerrar, já se adaptou à rotina de secretária? Já sim, é uma rotina que é gratificante, porque você vai muito mais aos bairros, sai mais do gabinete, porque o prefeito de Salvador diz que a rua é o seu melhor gabinete. Então, tenho visto muita gente, conhecido, tenho ficado muito feliz em saber que a secretaria pode, de fato, acessar as pessoas. Por outro lado, a gente tem mais responsabilidade ainda, porque sabe que cada ação nossa pode, principalmente de articulação com os outros órgãos, ajudar o desenvolvimento da cidade e de cada uma das pessoas que compõem essa linda cidade que é Salvador. Amigos leitores do Boca News, conversamos com Ana Paula Matos, ela secretária municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza de Salvador. Ana Paula, nossos estúdios, nossa redação está sempre aberta à disposição de vocês da Sempre para qualquer necessidade, qualquer informação que seja dada. Vitor, muito obrigada. Agradeço o convite. Tá ok. Até mais.